A Defensoria Pública da União informou ao Supremo Tribunal Federal que o ministro Alexandre de Moraes violou os direitos de defesa de uma mulher acusada de participação nos atos do 8 de janeiro. A informação foi divulgada pelo Estadão. Segundo a DPU, Moraes negou a intimação de uma testemunha que poderia comprovar que a acusada, Giovana Vieira, chegou a Brasília somente no fim da tarde daquele dia, depois do término das manifestações. A defesa alega que ela viajou para acompanhar a ex-sogra e que não teve envolvimento com os protestos. A Defensoria solicitou que o motorista do ônibus que transportou Giovana fosse ouvido como testemunha, mas o pedido foi negado pelo ministro. A Defensoria também informa que o STF não é o foro adequado para julgar o caso da Giovana, uma vez que a ré não possui foro privilegiado. Cauti, começamos aqui com você, a gente vai trazer alguns casos envolvendo o 8 de janeiro. Esse é o da Giovana Vieira, que está sendo assistida pela Defensoria Pública, e o que eles alegam, que inclusive chegaram a entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal, é que o ministro Alexandre de Moraes está tratando de maneira desigual a defesa e a acusação. No caso, a Giovana queria trazer como testemunho o motorista de ônibus para comprovar a chegada dela em Brasília somente depois das manifestações, no dia 8, mas o ministro Alexandre de Moraes não deferiu o pedido da defesa. Pois é, Paula, mais uma vez, mais um abuso cometido nesse processo por parte do ministro Alexandre de Moraes. E qual será, além da questão jurídica, que a gente já cansou de falar, dos abusos, do fato de que esse processo não deveria sequer estar no STF, deveria estar na primeira instância do Distrito Federal, além das violações dos direitos dos presos e dos acusados, senhoras com mais de 70 anos de idade condenadas a penas absurdas, mães como, por exemplo, a Débora, que simplesmente por o fato de ter pichado, nem pichado, escrito com um batom numa estátua, não pode estar perto dos filhos, enquanto traficantes, mulheres, têm esse direito, o assassina tem esse direito por fato de ser mães de filhos menores de idade. A gente poderia continuar o programa inteiro elencando casos de abusos, de excessos, de violações de direitos, de violações de prerrogativas. Zero palavras por parte de ONGs, da OAB, ou desses grupúsculos como Prejó, que defendem, na verdade, só bandidos e não pessoas que têm, de fato, os seus direitos violados. E agora temos a Defensoria Pública da União, que afirma que mais um caso, mais uma ré, teve seus direitos violados. E o que vão fazer? Para quem recorrer? Muita gente fala, não, mas se tiver algum problema com a condenação, com a decisão judicial, recorra ao próprio Supremo. E qual será a decisão? Alexandre de Moraes vai rever a sua própria decisão na base do quê? E por quê? Porque a Defensoria Pública tem uma retórica particularmente elegante ou formal? Claramente não, porque isso nunca aconteceu. Então, teremos mais um caso que demonstra que esse processo é uma farsa. Esse processo é um processo ilegal. Essas pessoas estão sendo condenadas de forma abusiva e que a única solução para pacificar o país, porque isso, obviamente, é um escárnio aos olhos da população brasileira, é a anistia. É acabar com isso tudo, é tentar colocar uma pedra tumbal em cima de todos esses abusos e evitar também que a polarização continue aumentando, continue crescendo e esse país se torne uma enorme panela de pressão que um dia acabará explodindo. Então, mais uma vez, evidentemente o Supremo não está ciente do que está acontecendo na nação, não está sentindo qual que é o humor das ruas e está se comportando, de novo, de forma tirânica, de forma abusiva, violando os direitos da Giovana Vieira. E, mais uma vez, o Brasil inteiro está sabendo que não temos juízes, estamos tendo pessoas que estão violando, eles, a lei brasileira.